No tempo do bisavô, era fácil encontrar crianças brincando na rua e adulto a prosear. Os causos eram contados nas salas e nas calçadas, e assim, de boca em boca, histórias eram passadas. Mas desde o lampião de gás, muita coisa já mudou. Saiu a criança da rua e o adulto se calou. Contos, fábulas e mitos acabaram se perdendo, e a beleza da tradição oral pouco a pouco vai morrendo. Por isso contar histórias é uma forma de lutar para manter viva a chama dessa arte milenar. Eu sou o João. Uma história eu vou contar. Um conto retirado da tradição popular. Quem escreveu foi Ricardo Azevedo. Juntou contos de todo o Brasil. O livro é Cultura da Terra, a história, o vaqueiro que nunca mentiu. Vem para a história. Era um menino que nasceu muito pobre. Morava com o pai e com a mãe num casebre bem longe da cidade. Mas ele tinha um sonho: ser vaqueiro. Desde pequeno, sempre falou para o pai e para a mãe que queria ser vaqueiro. O pai até tentava tirar da cabeça dele: é um serviço duro, meu filho. Mas não tinha jeito. Bem, o menino cresceu, então foi atrás do seu sonho. Montou no seu jumentinho e saiu. Despediu-se do pai e da mãe e foi pelo mundo. Subiu serras, desceu, passou por lugares secos, cidades, conheceu gente, discutiu, riu, chorou, até que finalmente chegou numa grande fazenda. Pediu emprego. Mandaram ele conversar com o coronel. O dono da fazenda era um dos homens mais ricos da região. Era dono de muitas fazendas, muitos animais, riquíssimo, poderoso. Ele então conversou com o coronel, e o coronel estava realmente precisando de alguém para trabalhar lá, contratou ele. Nesse meio tempo que ele estava chegando para ir conversar com o coronel, a irmã do coronel, que era uma moça muito bonita, já se simpatizou com ele. Passou, olhou ele, mas não falou nada, só ficou de rabo de olho. E, bom, ele foi contratado e começou a trabalhar. E ela sempre observando ele, e ele também, discretamente, observando ela. O tempo foi passando, ele cuidando dos gados, cuidando da plantação do coronel. Bem, um dia, numa roda, eles estavam em volta da fogueira, todos os vaqueiros conversando, né? Aquela conversa, jogando conversa fora, um conta vantagem, outro conta isso, conta aquilo. O vaqueiro novo falou que tinha enfrentado muitas coisas na vida, tinha passado por muita dificuldade, mas nunca tinha mentido. Que isso era uma coisa que ele nunca tinha feito e nunca faria. E disse mais: se um dia ele mentisse, podiam pegar ele e jogar no mato para o carcará comer. Justamente nessa hora, a irmã do coronel estava passando lá. Ela ouviu, e se ela estava simpatizando com ele, ela passou a gostar mais ainda. Bem, só que tem uma coisa: conversa, um fala para um, outro fala para o outro fala para um fala para o outro, e assim vai, e a conversa vai longe. Acabou chegando no ouvido do coronel, que ele tinha falado que nunca tinha mentido. O coronel caiu na gargalhada. Achei que nunca mentiu, mas todo mundo mente. Que globo que não mentiu. Só quem não mente é o jegue, porque não sabe falar, se não mentia também. Bem, passou, divertindo-se com isso, passou. Um dia, a irmã do coronel estava passeando quando viu o vaqueiro lá no pasto cuidando dos bois do coronel. E entre os bois do coronel, tinha um que era o preferido dele. Era o boi lavradinho. Era um boi vistoso, bonito. Era o mais bem cuidado. Era a menina dos olhos do coronel. Ele estava lá cuidando dos bois quando ela se aproximou dele. Ela então não se fez de rogada. Foi lá e falou para ele. Falou que há muito tempo estava de olho nele, que achava ele muito simpático. E ele fez aqueles elogios. Ele também, ficou todo vermelho, todo acanhado, né? Mas falou para ela, falou: eu também, eu olho você é mais linda que eu já vi até hoje. Bem, elogio pra cá, elogio pra lá, risinho pra cá, risinho pra lá, conversa vai, conversa vem, ficaram amigos. Amigos que estavam sempre juntos conversando. E não demorou muito, acabaram namorando. Namorando escondido, porque o coronel era muito bravo. Bom, nesse namoro, um dia, eles estavam embaixo de um cajueiro se beijando, passou alguém.
E esse alguém que passou correu contar pro coronel. Ah, o coronel ficou bravo. Mas ficou bravo. Mandou chamar a irmã na hora. Mas que conversa é essa de você namorar com o vaqueiro? Ai, mas eu gosto muito dele. Não me interessa. O problema é que ele tá com você só por causa do dinheiro. Não, ele gosta de mim. Não gosta. Ele gosta do seu dinheiro. Ele gosta, ele falou. Ele falou. Será que você não percebe? Mas ele não mente. Aí ele caiu na gargalhada. Não mente, ele não mente. Então é o vaqueiro que não mente. Não mente, pois bem. Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos ver se ele não mente mesmo. Nós vamos fazer uma aposta. Se ele me contar a verdade, você pode casar com ele. Agora se ele falar mentira, eu vou pegar ele, vou matar ele inteirinho. E a proposta do coronel foi o seguinte. Ela tinha que procurar o vaqueiro e pedir para ele uma prova de amor. E a prova de amor seria matar o boi lavradinho e dar a carne para ela comer. No começo, ela ficou meio assustada, mas ela topou e foi firme. Procurou o vaqueiro. Você gosta de mim? Ah, gente, claro que gosto. Então eu preciso de uma prova. O que você falar, eu faço. Eu queria comer carne de boi. Hoje, eu matei agora mesmo. Mas não é de qualquer boi. É do boi lavradinho. Oh, gente, o boi lavradinho. Mas o boi lavradinho é o boi preferido do coronel. Se eu fizer isso, o coronel me mata. Mas a moça insistiu, chorou e falou que queria aquela prova, que era muito importante. Ele então, com lágrimas nos olhos, pegou a faca e foi lá e matou o boi. Matou o boi, preparou e deu a carne para ela comer. Ela enxugou as lágrimas, comeu a carne e saiu dali correndo para contar pro coronel. Chegou lá toda feliz. Eu não falei que ele gostava de mim, ele matou o boi. Coronel, é agora que eu pego esse cabra safado. Mandou chamar o vaqueiro. Quando o vaqueiro recebeu o chamado, já ficou preocupado. E agora? Como eu vou poder contar pro coronel que eu matei o boi dele? Bom, então ele subiu no cavalo e foi bem devagarinho, pensando, meditando o que ele podia fazer. Eu já sei. Eu vou falar que o boi lavradinho foi picado por cobra. Não é isso que eu vou falar. Isso não faz parte de mim. Já sei. Vou falar que ele quebrou a pata e eu tive que sacrificá-lo. Não vou falar isso também, não. Eu já sei. Vou falar que ele caiu no rio e se afogou. Não posso falar isso. E foi pensando uma desculpa que ele poderia dar, até que chegou na portaria, na porteira da fazenda. O coronel já estava lá na varanda, com o braço cruzado, esperando ele lá. Quando ele foi se aproximando, o coronel já perguntou de longe. Ô, meu vaqueiro, como é que vai, meu boi lavradinho? Ele desceu, amarrou o cavalo, chegou no coronel, olhou bem pro coronel e falou assim: Coronel, tem uma confissão a fazer. Eu matei o boi lavradinho. O coronel regalou os olhos. Aí ele explicou que ele tinha matado por amor. Por amor à irmã dele. Por amor muito grande. Que ele, se ele precisasse, ele matava o boi 10 vezes. Matava um monte de vezes o boi se fosse preciso para provar o amor dele. Que ele gostava demais daquela moça. A moça estava atrás da porta, ouvindo tudo. Quando ela ouviu isso, ela veio correndo. Eu não falei. Pois bem, o coronel foi obrigado a dar o braço a torcer. Teve que pagar a aposta. Então, permitiu o casamento, deu uma fazenda de presente para o vaqueiro, fez uma festa que durou 3 dias, foi uma das maiores festas do Nordeste. E dizem que esse vaqueiro, que nunca mentiu, e a irmã do coronel estão casados e muito bem casados. E são felizes até os dias de hoje. Bem, esse conto foi contado por quem gosta de contar. Se você gostou do conto, faz favor de recontar. Muito obrigado.